Eu não sou arquiteto de formação. Muitas pessoas que falam, ele trabalha com moradia e tudo mais, mas eu não sou arquiteto, eu não me formei nessa área. Mas apesar disso, eu venho me envolvendo muito ativamente com a temática da habitação nos últimos anos. E a habitação é um tema muito interessante, né? Porque junto com a alimentação, com a vestimenta, talvez a casa represente as nossas necessidades básicas mais primitivas. Mas apesar disso, o que eu tenho me encantado ultimamente é o quanto a casa é mais do que essa necessidade básica primitiva. O quanto ela é mais que a questão do abrigo, da segurança física. Eu tenho me encantado como a casa tem uma função psicológica extremamente importante, de abrigo e segurança psicológico mesmo, né? E o quanto que a casa pode ser uma plataforma para o desenvolvimento humano, psíquico, né, e de transformação social. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Apesar de não ter feito faculdade, não ser da área da arquitetura, da habitação, eu me envolvi em 2009, mais ou menos, num contexto de um programa de urbanização de favela, lá em São Paulo, uma favela na zona leste de São Paulo. A minha ação, o projeto em si, no qual eu estava envolvido, não tinha nada a ver com habitação. A provocação que foi feita para a gente era, olha, essa favela aqui acabou de passar por um processo de urbanização e a gente quer preparar a comunidade para receber esses espaços novos, essas praças novas e etc. Então a ideia é que as ações gerem apropriação pelo bairro novo, né? E a gente juntou nossos melhores homens para fazer uma tarefa que é uma encrenca como essa, né? Mas a gente tinha muita dificuldade em fazer isso, na verdade, porque as praças, as escolas, as praças, as ruas, efetivamente estavam bonitas, mas a gente começou a perceber que as casas das pessoas eram desestruturadas, né? E era muito difícil para as pessoas partir dessa desestruturação, partir desse acolhimento do seu próprio espaço e pedir para elas acolherem um outro espaço ainda externo que não estava ali, né? E isso gerou uma série de entendimentos e aprendizados. O primeiro deles, eu que nunca tinha visto uma urbanização de favela, entendido, e tinha minhas imagens do que era um processo de urbanização de favela, o primeiro choque que eu tive é que um processo de urbanização de favela, que é uma iniciativa com um investimento gigantesco. Esse projeto em especial era o maior programa de urbanização de favela do estado de São Paulo, que eventualmente é o estado mais rico do país, né? Então, era um caminhão de dinheiro sendo investido ali para melhorar as ruas e tudo mais, só que todas as ações e todo o recurso é injetado no que eu chamo de da porta para fora das casas, que é o saneamento, é a praça, é a escola. Agora, da porta para dentro das casas, a condição continuava a mesma. As casas continuavam insalubres, com umidade, sem ventilação, com banheiro inadequado, né? E claro que em um processo de urbanização remove-se algumas casas, mas a grande maioria delas continua lá. Ou seja, o problema doméstico das pessoas não é resolvido, né? E, além disso, outra coisa que ficou evidente para mim, conhecendo o que é o contexto habitacional e um programa de urbanização, e essa experiência me mostrou, é que boa parte do foco das ações de habitação no país, elas são focadas na construção de novas moradias, né? Então, hoje, olhando para o Brasil, a gente tem um déficit habitacional de 6 milhões de moradias. Quer dizer, precisamos construir 6 milhões de novas casas para a gente dar conta do problema, né? Só que a gente tem um outro problema, que é 2 vezes maior, que é o que a gente chama de déficit qualitativo, que são as casas já existentes, porém inadequadas. 12 milhões de moradias. E se a gente pegar os principais programas públicos, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é fantástico, de forma alguma quero diminuir o programa, ele está focado em construção, né?
apenas. Se a gente pegar as principais ações da iniciativa privada, também relacionado com essas ações de governo, foco em construção. Se a gente pegar boa parte das organizações sociais que trabalham com habitação, os movimentos de moradia e etc., o foco é construção. E o problema, que é 2 vezes maior, é praticamente não endereçado por ninguém. Então, essa experiência no contexto da urbanização daquela favela que a gente trabalhava, começou a me fazer cair umas fichas de que existia uma lacuna imensa, e existe uma lacuna imensa no Brasil, que são essas 12 milhões de moradias, que são esses cerca de 40 milhões de brasileiros que já têm uma casa, mas que vivem em condições completamente inadequadas, né? E que não contam com acesso para passar desse ponto, para pular essa fase, né? Para melhorar de vida. Então, quando esse projeto acabou, eu e 2 amigos que trabalhávamos nessa iniciativa, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha. Falou, parece que tem uma lacuna aqui que não tem gente endereçando. E, se não tem, eventualmente a gente pode se meter a besta de entrar nessa, né? Então, a gente falou, bom, mas já estávamos lendo Yunus, né? Quando cai o livro do Yunus na nossa mão, e na mão de qualquer um, aquilo ali não deixa ninguém em paz, né? Essa que é a encrenca dos livros do Yunus. Você lê e fala, putz, agora vou ter que fazer alguma coisa. E depois que a gente acabou de ler e que ficou com esse sentimento, né, que agora não vai dar para a gente não fazer nada, a gente falou, bom, vamos. Só que como é que a gente vai fazer, né? Eu, particularmente, nunca tinha feito obra, reforma e etc. Mas a gente tinha a convicção de que a gente só ia conseguir construir alguma coisa junto com as pessoas que vivem o problema. Então, a gente fez uma parceria com uma ONG que a gente conhecia, que ficava numa outra favela, na zona sul de São Paulo, do outro lado da cidade. E chegamos para eles e falamos, olha, a nossa ideia é essa, a gente viu esse problema, a gente entende que a questão de reforma, de melhoria habitacional não é endereçada da melhor forma possível, e a gente queria conversar com quem vive esse problema, com quem quer resolver essa situação, para ver se dá para construir uma solução. E aí o pessoal falou, ótimo, vamos juntar um grupo de morador que quer reformar e a gente faz esse grupo de discussão. Ficamos 6 meses ouvindo essas pessoas, né? E logo de cara, né, no primeiro dia, a gente teve a felicidade de compreender o que talvez seja o mantra da reforma. Dizem que reforma você não termina, você desiste, né? E eu estou vendo um monte de gente com a cabeça assim, né? Tem muita gente que reformou por aí, né? E aí a gente começou a entender como é que é esse processo de reforma lá, né? No contexto da favela. E apesar da reforma ser uma encrenca para todo mundo, lá é pior, claro, né? Envolvido em todos esses custos extras da pobreza, né? E a reforma que qualquer outra pessoa que tenha crédito ou esteja em outra condição econômica, como foi mostrado aqui, faz reforma, pega um crédito, compra os materiais, contrata, né, e entrega. O que a gente viu dos moradores lá era diferente. Então, esse mês sobrou um pouquinho de dinheiro, vai na loja de material de construção, compra 1, 2 sacos de cimento, aí estoca. Aí passa o mês trabalhando mais um pouco, sobrou mais um pouquinho, compra mais um saco de cimento. Só que aquele primeiro já choveu em cima, já molhou, já perdeu, né? E aí tem que comprar de novo para repor aquele. Do ponto de vista de construção, ou você vai contratar algum pedreiro local, só que o bom pedreiro da favela está trabalhando para as grandes construtoras, né? O que sobra para o cara é aquele faz tudo que não faz nada direito, né? Então a obra fica com uma qualidade péssima, né? A outra opção é fazer o esquema do fim de semana. Você chama os amigos, fala, não, vamos lá, a gente toma uma cerveja, faz uma coisa, né? E vai trabalhando. Toma uma cerveja, faz uma primeira fiada de tijolo aqui, está ótimo. Toma uma segunda cerveja, faz a segunda. Na quarta, quinta cerveja, a parede já está assim, né? Então, do ponto de vista de qualidade, não é uma boa opção também, né? O que a gente começou a ver é que a reforma que era feita ela era uma reforma muito ineficiente, né? E o que eles contaram para a gente é que eram 4 os principais problemas para se fazer reforma na favela, que são esses, né? Primeiro, acesso a crédito. As favelas tendem a estar localizadas em áreas não regularizadas, ou seja, você não tem a matrícula do teu imóvel, não é um imóvel formal. E banco para financiar reforma, construção, qualquer coisa, precisa de ter como garantia
aquela matrícula. Ou seja, nesse contexto, sem chance. A segunda, é que eu não sei se dá para ler aí, é assessoria técnica. Quer dizer, todos os profissionais de arquitetura e da área de habitação que oferecem serviços, que estudam e oferecem serviços para ajudar nós, cidadãos comuns, a construir e a reformar, não são voltados para esse público, né? Ou você tem um escritório de arquitetura tradicional, que só trabalha com quem é mais rico, ou você tem as ONGs, as organizações de apoio técnico, só que, de novo, são braços técnicos dos movimentos de moradia que focam em construção, né? Do ponto de vista de reforma, praticamente não tem, né? E assim para tudo, né? A gente viu esse cenário depois nesse processo de 6 meses de escutatória, e quando acabou isso a gente falou, bom, vamos ver o que existe no mercado para ver se dá para fazer a ponte, né? Se a gente consegue fazer um link para fazer uma reforma mais eficiente. E então fomos aos bancos e contamos, olha, fomos bancos desde os grandes bancos comerciais brasileiros até os pequenos, de microcrédito e tudo mais. E aí fomos aos bancos, apresentamos tudo, e eles falaram, olha, chegamos a ouvir de um banco o seguinte, falta literatura para a gente fazer crédito para reforma nisso, né? Aí eu falei, bom, se eu vou apresentar meus amigos escritores de livros aqui, quem sabe de repente a gente inventa uma nova moda, né? E um cenário de não, né? Isso se repetiu tudo. Até que a gente chegou à conclusão de que ou a gente não fazia nada por conta desses nãos todos, ou a gente ia ter que fazer alguma coisa, né? E esse alguma coisa ia ter que envolver tudo. A gente ia ter que ser banco, a gente ia ter que ser arquiteto, a gente ia ter que ser mão de obra qualificada, a gente tinha que providenciar o material, a gente ia ter que entregar tudo. No meio desse processo, desses 6 meses de escuta, aconteceu um evento que foi muito triste e muito simbólico para a gente. A Dona Delcy, que é essa moça, ela era uma das integrantes desse grupo, e ela fugia até um pouco do perfil, ela era contratada formal de uma empresa multinacional, trabalhava com limpeza lá, carteira registrada, dinheiro na conta e tudo mais, queria reformar, precisava de uma ajuda. E foi no segundo semestre, essa conversa foi de junho a dezembro, em novembro a Dona Delcy morreu. Isso foi um baita de um choque para a gente, porque era uma pessoa muito próxima, a gente fazia as reuniões na frente da casa dela, e a Dona Delcy morreu por sucessivos ciclos de pneumonia que ela tinha. E o médico dela já tinha falado para ela, Dona Delcy, aqui nessa casa que a senhora mora, que não tem uma janela, que as paredes são totalmente mofadas, a senhora não vai curar essa pneumonia. Ou a senhora muda, ou dá algum jeito, ou não vai curar. Não curou e morreu, né? E essa história da Dona Delcy fez a gente perceber que a habitação não é uma questão só de habitação, de moradia. É uma questão de saúde pública. As casas estão matando indiretamente as pessoas, né? Quando a gente viu que era isso, a gente falou, bom, qual reforma que a gente vai fazer? Né? Tem que endereçar a saúde. A gente acabou de descobrir que o problema aqui é saúde, né? Não é habitação em estrito senso. A gente foi buscar a literatura de saúde e habitação, que tem muito pouca. E a gente viu no pouco dessa literatura médica que foca a habitação, que as principais patologias habitacionais que mais impactam a saúde do morador são 4, que são banheiro, excesso de umidade, ventilação e revestimento. Quando a gente viu isso, a gente falou, já temos o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o kit banheiro, kit anti-umidade, kit ventilação e kit revestimento, para endereçar diretamente a causa, né? Nesse ponto, a gente já tinha produtos e tinha o modelo, que é esse modelo de entregar tudo junto, né? O crédito, assistência técnica e tudo mais. Com isso, a gente, na parte de crédito, a gente começou a operar com 2 modelos, um modelo que é de reforma subsidiada, em que as famílias mais vulneráveis, que ganham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio, têm um subsídio, né, que repagam só 30% do valor da obra, e o outro modelo é o morador repaga 100% do valor da obra em 15 vezes, em parcelas que cabem no bolso. Nesse 1 ano de operação, primeiro do programa Vivenda, a gente fez 104 obras. Foi o nosso grande teste de produto, vamos dizer assim. E obras, banheiros como esse,
que depois ficaram assim. Cozinhas como essa, que depois ficaram assim. E quartos. Obrigado. Quartos como esse, com toda essa umidade, que depois ficaram assim. Né? E a gente teve uma série de experiências nesse primeiro ano. A ideia é, a gente inaugura agora uma segunda fase em que a gente quer testar outras coisas, uma vez que o produto já tivemos bastante experiência, testar um modelo de venda. E assim que isso estiver pronto, a terceira fase é escalar isso para o país todo, ter um escritório do Programa Vivenda em cada favela, para a gente expandir, né, o trabalho feito. Mas talvez uma das maiores experiências que a gente teve aconteceu logo na primeira obra, que foi um banheiro. O banheiro da Ana era um banheiro muito ruim, era um banheiro que tinha chão de terra ainda, não tinha um sistema de saneamento ligado na rede e tudo mais. A água que escorria fazia um buraco, tinha bicho, minhoca, era um pouco ruim mesmo o banheiro dela. E ela falava para a gente umas histórias que acontecem muito, do tipo, olha, eu nunca fiz uma festa de aniversário para o meu filho aqui em casa, porque eu tinha vergonha de convidar os amigos dele, porque não tinha um banheiro para as pessoas fazer xixi. Então, a gente começou a ver os impactos, né, indiretos de um banheiro inadequado na vida, no desenvolvimento das pessoas. Mas o banheiro da Ana ficou lindo, ficou um brinco, ficou melhor que o meu, né? Todo mundo que vê fala, poxa, mas esse banheiro... Claro que a gente caprichou também para, né, ficar uma pérola. E quando a gente chegou, a reforma terminou num dia, no dia seguinte a gente foi na casa da Ana, logo de manhã, para saber como é que tinha sido essa primeira noite, com um banheiro novo, todo bonitão e tal. E quando a gente chegou lá, a Ana falou, ixi, mas vocês geraram um problema para mim que vocês não imaginam, né? A gente falou, putz, né? Aí falou, bom, o que foi, Ana? Deu algum problema técnico e tal? Ela falou, não. A história é a seguinte, antes, os meus filhos tinham medo de ir no banheiro, porque era escuro, tinha bicho e tudo mais, era uma baita briga para fazer eles lá, né? Irem lá. Ontem foi uma baita briga para tirar os meninos, né? Você imagina o quanto eu vou pagar de conta de água agora, depois desse banheiro. Ela falou. Mas o que foi mais interessante disso tudo não foi isso, e sim que quando a gente estava chegando na casa da Ana para fazer essa visita, a Ana estava varrendo a rua, a viela da frente da casa dela. E a gente nunca tinha visto a Ana varrer aquela viela, né? E viela em favela tende a ser uma coisa um pouco suja, tem muito cocô de cachorro, né? Não é E quando a gente viu aquilo, a gente tomou um susto, né? A gente olhou um para o outro assim e falou, o que está acontecendo, né? E a gente perguntou para ela, falou, Ana, o que está acontecendo? Ela olhou para a gente e falou, estou varrendo a viela, o que está acontecendo? Eu falei, isso a gente viu que você está varrendo a viela, mas a gente nunca viu você varrer a viela. O que aconteceu? Ela falou, agora que eu estou com meu banheiro limpinho, vou deixar alguém pisar aqui na rua e sujar meu banheiro? Né? Isso para a gente foi uma coisa, porque a gente lembrou do projeto lá da urbanização da favela, em que a gente tinha que pensar em uma série de estratégias para fazer as pessoas se apropriarem do espaço público, né? E ao contrário do que aconteceu aí, foi um processo natural, orgânico, não era o que a gente imaginava, né? E a gente viu o quão transformador uma reforma habitacional é na vida da pessoa e o quanto que uma reforma não só a casa, mas toda a cadeia de relacionamento que tem ali. Da casa, da pessoa com a casa, da pessoa consigo mesmo, da pessoa com o entorno, com o vizinho, com a viela, né? Reformar uma casa, mudar, né, uma vida, é mudar uma comunidade, no limite, né? E ficou muito evidente para a gente que, tanto no nosso nível individual, quanto no âmbito comunitário, em trabalhos de desenvolvimento comunitário, que a reforma de verdade e a mudança de verdade não vem de fora, ela sempre vem de dentro. Obrigado.